Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra trazer mais um vídeo e é mais um caso criminal, pois agora o foco deste canal é esse tema. Então, se você não curte esse tipo de vídeo, eu ainda tenho alguns outros vídeos de outros conteúdos aqui, que são vídeos mais antigos, que vocês podem estar assistindo. E é isso, e pra quem gosta vai ter sempre vídeo novo. Eu vou tentar, de repente, variar nos temas para que o conteúdo agrade todo mundo. Para isso, eu peço que vocês deixem sugestões de que tipo de vídeo vocês gostariam de ver aqui embaixo. E de que caso criminal vocês gostariam que eu trouxesse também. Podem deixar que eu vou estar lendo tudo. E vou trazer o mais breve possível. Então é isso, gente. Vamos pro vídeo. O caso de hoje é da Anna Nicole Smith. Ela ficou muito conhecida e muito famosa por ter sido capa da Playboy, que é uma revista adulta, extremamente adulta. Ela era uma modelo e atriz erótica. E o nome verdadeiro dela, na verdade, é Vicky Lynn Hogan. Anna Nicole Smith é o nome artístico que ela adotou para os seus trabalhos. Então vamos lá, agora a gente vê um pouquinho da vida dela antes de tudo acontecer. Que no caso, esse é um caso criminal que não teve um assassino. A causa da morte foi diferente. Ela nasceu dia 28 de novembro de 1967. Ela tinha 39 anos quando tudo aconteceu. E eu vou contextualizar para vocês como que foi a vida dela antes de acontecer o que aconteceu. Ela foi nascida e criada em Houston, não sei se é assim que fala, lá no Texas. E quando ela tinha seus 18 anos, ela largou os estudos e saiu de casa para morar com seu primeiro namorado, que não é revelado o nome. Não sei por que motivo, mas não achei o nome dele. Ele era cozinheiro e era alguns anos mais velho que ela. Eles então vão morar juntos e logo depois disso eles têm um filho, que era Daniel, né? Eles tiveram um filho que chamaram de Daniel. E depois disso, infelizmente, por conta de crises, humilhações e violência doméstica sofrida, crise de ciúme do marido dela, eles acabaram se separando. O relacionamento deles, ele infelizmente acabou chegando ao fim. Nesse período, ela estava sem emprego e passando necessidades. E ela não cogitava de jeito nenhum a possibilidade de voltar para casa dos pais dela, né? Que ela morava com eles antes, daí ela largou para viver com esse namorado. E acabou separando do namorado, que depois virou marido. E aí ela não queria voltar para casa dos pais dela. Mas mesmo assim ela preferiu deixar o filho dela, Daniel, né, com os seus avós, para que ele tivesse uma criação mais digna, né, vamos dizer assim. E ela passou então a sobreviver de favores sexuais, vamos dizer assim, colocar dessa forma para que não seja banido o vídeo e nem nada do tipo. E aos fins de semana ela trabalhava como dançarina em uma boate de striptease no Texas. Então ela estava toda envolvida nesse meio ali, era ali que ela conseguia o sustento dela e o dinheiro para que ela conseguisse sobreviver e não passar necessidade. Nesse meio tempo ela acabou conhecendo um magnata de negócios bancários, né, um homem de negócios, e que era James Howard Marshall. Ele tinha 89 anos, então eles começaram a ter um relacionamento. Ele então tirou ela daquela boate que ela trabalhava ali, que ela fazia striptease, e colocou ela para morar num apartamento que ele havia comprado em Sacramento. E nesse tempo ele ia sustentando ela. Em um mês, mais ou menos, tipo assim, extremamente rápido, eles evoluíram e se tornaram noivos. Ela queria ter independência financeira, então ela começou a se inscrever para trabalhos pequenos, né, de modelo, como desfiles, fotos sensuais para revistas, e ela ficou muito famosa em 1992 por ter sido capa da Playboy. Porque ela pousou para uma revista, também vestida de Marilyn Monroe, de quem ela era muito fã. E ela tava com um vestido com um decote bem acentuado, vamos dizer assim. E aí ela ficou muito famosa com a capa dessa revista também, além de ficar conhecida pela Playboy, né? O mais famoso, acho que foi a revista da Playboy mesmo. Em 27 de junho de 1994, ela ganhou fama mundial por casar com uma cerimônia muito luxuosa na igreja. Mas então, nesse momento, eles passaram a morar numa mansão em São Francisco. E nesse meio tempo ela começou a sofrer humilhações e ameaças da família e da imprensa, porque eles diziam que ela era super interesseira e que ela só queria o dinheiro do marido, né? Que ele já estava em estado avançado, tão avançado de idade que ele acabou casando de cadeira de rodas. Lembrando que ela só via o filho dela uma vez por ano. Era bem raro ela ir visitar ele, então ela foi bem ausente na vida do Daniel. Isso tudo e mais um pouco das coisas que vão acontecer mais pra frente vão fazer com que ela entre em uma grande depressão que ela vai levar com ela até o fim de sua vida.
Ela, então, em 1996, 2 anos depois, né, do casamento, ficou viúva. Depois da morte do esposo dela, ela começou uma longa batalha na justiça para poder ganhar a herança, né, dele. A família dele, então, ela passou a recorrer. E essa batalha ela foi parar em todas as manchetes dos jornais. E o caso só pôde ser resolvido no Supremo Tribunal norte-americano, quando ele alcançou um status de competência federal. A família dele, ela tinha bons advogados de acusação, então ela ficou sem poder receber o dinheiro da fortuna dele. Ela conseguiu ficar só com o apartamento que ele tinha comprado para ela morar, né? Aquele apartamento lá em Sacramento. E colocou no nome dela. No início do relacionamento deles, ele tinha posto no nome dela, né? No caso. E ela administrou muito mal esses recursos que ela tinha e do trabalho de moda, então com isso ela acabou indo logo pra falência. Ela estava totalmente sem dinheiro e para não passar necessidade ela teve que vender o apartamento e guardar o dinheiro da venda, né? Nesse momento da vida dela, ela estava deprimida e viciada em antidepressivos e calmantes. Ela retomou antigos contatos profissionais do mundo da moda, que eles fizeram com que ela pudesse participar de editoriais e desfiles, né? Que não estavam mais pagando tão bem quanto ela recebia antes, né? Após tantos problemas pessoais dela terem ficado desconhecidos pela mídia e ela ter ficado tão falada, a reputação dela acabou sofrendo um pouco com isso, então eles não pagavam tão bem quanto antes pra ela. Ela chegou a tentar uma carreira no cinema e acabou estrelando filmes de menor expressão, que não foram tão bem aceitos assim pela crítica. Ela foi garota propaganda de beleza, dietéticos de diversas empresas desse ramo. E nessa mesma época ela acabou gastando todo o dinheiro que ela tinha guardado, porque ela ficou viciada em cirurgias plásticas e injeções de vitaminas. Ela via a necessidade de se manter sempre magra e bonita para que os contratos fossem bem sucedidos, né? Para que ela fosse bem aceita naquele meio, porque essa era uma das exigências dos contratos, né? Além dela tomar medicamento para depressão, emagrecimento e ansiedade, ela misturava eles com álcool, o que foi arruinando a saúde dela cada vez mais. A situação dela foi piorando. Depois de alguns anos trabalhando com produtos de beleza e dieta, ela estava meio sumida da mídia, a não ser em comerciais esporádicos, né? Logo depois ela voltou aos holofotes em 2002, quando criou o The Anna Nicole Show, que era um reality show que mostrava a vida dela particular. E no caso, o programa acabou 2 anos depois. No dia 7 de setembro de 2006, ela deu à luz a sua filha, que ela chamou de Danielle, quando ela estava em Nassau, Bahamas, país que ela estava já vivendo há 2 anos por conta de um contrato milionário que foi assinado para ser garota propaganda de maquiagem e perfume, e exigia que ela morasse lá. 3 dias depois do parto, dia 10 de setembro de 2006, ela passou por enorme perda, uma situação muito trágica, traumatizante. Ela acabou perdendo o seu filho, Daniel, que na época tinha 20 anos, que ele vivia em Houston com os avós maternos. Ele veio visitar a mãe e a meia-irmã, por insistência da mãe, e ele tinha fobia de avião, e mesmo assim a mãe dele insistiu para que ele viesse. E aí ele acabou tomando muitos remédios para ansiedade, para medo e para fobia que ele tinha ali, e acabou exagerando nessa dose. Então ele acabou passando muito mal. E na mesma noite que ele chegou e estava com a meia-irmã e com a mãe, ele acabou indo dormir e nunca mais acordou. Ele faleceu de uma overdose, que provavelmente se deu por conta de um grande uso de ansiolíticos e heroína. A mãe dele ficou desesperada, ela teve um colapso nervoso, ela precisou tomar calmantes e vários remédios também, que ela já tomava antes, né? Uma quantidade bem grande de medicamentos. Então, nesse momento, ela precisou tomar mais ainda, porque ela ficou muito abalada com toda essa situação. Pra vocês terem uma noção do quão nervosa ela ficou, o leite dela até chegou a secar, porque isso mexeu tanto com ela que afetou até essa parte. Ela se sentiu muito culpada, porque foi ela que insistiu pro filho dela ir. E foi isso que fez ele exagerar na dose de ansiolíticos que ele estava tomando para ir para lá, porque ele tinha muito medo. Então ela ficou muito deprimida, porque depois ela descobriu que ele também usava drogas. E o nome da filha, que era Danielle, né? Ele foi dado em homenagem ao filho Daniel. O nome dela acabou então voltando aos noticiários, não só por ela ter tido uma perda tão absurda e tão grande, né, que foi o filho dela, mas ao mesmo tempo porque ela tinha acabado de ter uma filha e ela falou pra imprensa que ela havia feito uma inseminação artificial para engravidar, que ela usou o sêmen congelado do falecido marido dela.
para conseguir a herança. Esse caso ele ganhou forte repercussão. A família dele ela entrou com recursos, processou ela e todos os noticiários só falavam disso. Ela já estava no terceiro casamento, morando junto há 3 anos com o Howard Kevin Stern, que ela havia sido amiga dele por muitos anos, né? E ela conhecia ele desde que ela iniciou como modelo. Ele era tipo uma espécie de empresário dela, ele cuidava dos contratos que ela tinha. O casamento dela com ele chegou ao fim após ela contar para ele sobre a inseminação, onde ele também processou ela, dizendo para os jornalistas que aquilo era tudo mentira. E que era uma história inventada pela esposa dele para conseguir a herança do falecido marido, porque ela não aceitava ter perdido essa herança bilionária dele. Ele acreditava muito que ele era o pai da menina, tanto que ele até registrou ela no nome dele. Mas um novo escândalo aconteceu, quando a paternidade da menina ela começou a ser disputada, duvidada, né, por 3 homens. Um era o fotógrafo Larry Burkhead, outro era o príncipe Frederick von Anhalt e Alexandre Denk, que era o ex-segurança dela. O ex-marido dela, Howard, também ele entrou na disputa, porque ele ficou muito abalado ao descobrir as traições da esposa dele, porque tinha tanta gente disputando já a paternidade, e ele começou a ficar muito confuso com aquilo tudo ali e começou a desconfiar, então, né, de que poderia ele não ser o que ele não começou a desconfiar então de que ele poderia não ser o pai da menina. Ela contou então, confessou que mentiu sobre a inseminação e que na verdade ela não sabia quem era o pai da filha dela. Ela confessou que ela havia traído o marido dela várias vezes e por isso que ela estava em dúvida na paternidade, quem era o pai da menina, porque ela tinha tido vários relacionamentos e tinha traído ao mesmo tempo, então ela não tinha certeza daquilo. Não só esses homens recorreram à paternidade, vários outros também, porque desconfiavam, acreditavam ser pai da menina. Ela então, com as finanças dela todas comprometidas, ela perdeu mais dinheiro e ficou bem prejudicada e queria voltar aos holofotes da mídia. Ela quebrou o contrato com a empresa e ficou cada vez mais cheia de dívida. Ela se mudou para Los Angeles, mais precisamente, né, Hollywood. E lá, quando a bebê dela completou 2 meses, o juiz ordenou que executassem a sentença com pedido de DNA, que acabou comprovando que, segundo o teste que havia sido feito, o fotógrafo Larry Burkhead era o pai da menina. E ele também declarou à imprensa na época que ele pretendia assumir a guarda da filha da menina, né? Os dois, então, eles passaram a disputar a guarda da recém-nascida, né? A Anna e o Larry. E ele entrou com processo para registrar a filha. Após a batalha judicial, que durou 1 mês, ele registrou e conquistou a guarda. Após isso, Ana ela passou só a poder ver a filha recém-nascida, né, de 15 em 15 dias. Por conta de decisões judiciais, né? Isso piorou muito as crises que ela tinha de depressão, ansiedade, todos os problemas que ela já passava. Isso agravou muito a perca da guarda. E ela tomava ainda aquela grande quantidade de remédios e ela ficava fora de si, ingeria muitos medicamentos misturados e ela ficava dopada. Ela chamava constantemente pelo nome do filho e ela acreditava que se usasse substâncias ilícitas ela conseguiria se encontrar com o filho novamente. E ela dizia que ela escutava o filho chamando ela. Também estava tentando esquecer que a guarda da filha tinha sido tirada dela e ela estava sofrendo muito pela ausência dos filhos, né? Um porque morreu e outro porque ela perdeu a guarda. Após então ela não ser mais chamada para fazer nenhum tipo de trabalho, ela passou a se vender novamente, de novo, né, daquela forma que eu já expliquei antes, né, favores sexuais, e passou a fazer shows naquela casa de striptease para poder sustentar o seu vício no cigarro, nos medicamentos e no álcool. Ela tinha começado até a consumir drogas. Ela foi então encontrada inconsciente por funcionários na cama de um quarto de hotel em Hollywood, quando tinha 39 anos de idade. A morte dela foi confirmada no hospital. A necrópsia identificou que foi overdose de anfetamina e barbitúricos. Comprovou que ela tomava mais de 10 tipos de comprimido para ansiedade, depressão e emagrecimento, além de uso abusivo de drogas inaladas e injetáveis e o consumo excessivo de álcool. Na época da morte dela, no exame foi comprovado que não tinha nenhuma substância desse tipo, né, no organismo naquele dia. A autópsia revelou que ela sofria de uma condição que ela é meio rara, assim, né, dizendo que a tiroidite de Hashimoto é uma doença autoimune, que ela nunca tinha sido diagnosticada com aquilo, foram descobrir isso depois que ela faleceu, mas é uma doença na qual ela tinha muitos sintomas, o que contribuiu para o falecimento dela, né.
Em últimas análises, a morte dela foi determinada como overdose acidental de drogas sedativas e hidrato de cloral, que se tornou cada vez mais quando foi combinada com outros medicamentos, principalmente alguns específicos. Os benzodiazepínicos, as benzodiazepinas, o clonazepam, lorazepam, oxazepam, diazepam, difenidramina, toprimate e anticonvulsivo GABA agonista, o que provavelmente foi o que contribuiu para o efeito sedativo do hidrato de cloral. E os benzodiazepínicos. Ela morreu sem nunca ter recebido nada da herança do marido dela, da herança de 14 bilhões, né? A gente pode perceber que a vida dessa moça ela não foi fácil, mas não justifica ela acabar fazendo uso de tantas substâncias que faziam tanto mal pra ela, assim, porque ela sabia que provavelmente poderia acontecer aquilo a qualquer momento ali com ela, e ela estava muito afundada numa depressão profunda, então o que ela precisaria provavelmente naquele momento era de tratamento psicológico, mas isso não foi possível e agora não adianta mais, né? Agora é tarde demais pra isso, mas é importante a gente conhecer histórias desse tipo pra gente ver que rumo que as pessoas tomam e pra gente tirar de lição pra não ir pro mesmo caminho se a gente viu que deu errado. Então, gente, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o like de vocês aqui embaixo. Deixem sugestões de vídeo aqui também. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!